agora, na sequência, por favor, gostaria de convidar o Bruno Furtado, ele que é da SMA Brasil. Eu sou o Bruno, trabalho na SMA. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre projetos. Então, a gente vai focar um pouquinho em projetos de maior porte na GD. Então, tá aqui algumas, não sei se dá para ler. A gente vai falar primeiro a gente vai definir um pouquinho o que a gente vai falar. Vou comparar um sistema centralizado e descentralizado. Depois eu vou explicar, vai ter uma inversão, mas primeiro eu vou falar e depois eu vou explicar. E eu acho que as dúvidas vão ficar para o final, quando tiver todo mundo aqui, né? Então, o primeiro, eu falei que são plantas de larga escala, plantas de maior potência na GD, né? E o que, para a gente, o que vai ser definido como uma planta de maior potência, né? Para algumas pessoas pode ser 50 kW, já é uma planta grande. Mas a GD vai até 5 mega no Brasil. O que a gente vai definir como planta de larga escala, que vai se enquadrar nesse tipo de pensamento, são todas as plantas de energia solar que vão se conectar na média tensão, tá? Então, aqui a gente está falando de plantas que se conectam à média tensão, inversores com transformadores para a média tensão. Então, pessoal, não sei se está claro aí no painel, mas isso aqui é uma usina, né? Então, a gente está fazendo aqui um projeto dessa usina, né, hipoteticamente. Aqui, então, o pessoal não teve preocupação com relação ao terreno, né? Um terreno grande, colocou painel bem espalhado, tem bastante espaço para passar, ficou uma usina bem espaçada. E lá no fundo, isso aqui é uma casinha. Foi feito um abrigo de alvenaria, né? E aqui é o ponto de conexão de média, tá? Então, tem um poste aqui. E aqui é o ponto de conexão, é o transformador. No caso, se vocês fossem fazer o projeto aqui, onde vocês colocariam o inversor? Né? A ideia é trazer essa reflexão. Onde que o inversor se enquadra melhor aqui? Se eu fosse fazer, Bruno, eu colocaria o inversor lá perto do transformador. Eu colocaria nessa estrutura aqui e deixaria os inversores lá, né? Aqui está o inversor, mas numa planta desse tamanho são diversos inversores, né? Você pode ter até 20, 30 inversores numa planta dessa aí. Isso vai trazer para a gente diferenças na hora da conta, né? Na hora da produção da usina vai fazer diferença onde a gente vai colocar o inversor. Então aqui tem um caso completamente diferente. Vocês estão vendo grama aí, mas isso aqui é um telhado. E aqui tem algumas estruturas de iluminação ou refrigeração, eu não sei. É um telhado desigual. Aqui o cara tinha um terreno pequeno, um telhado limitado, então ele não podia colocar painel que nem o outro, todos para a mesma orientação, ele usou aquela estrutura metade para lá, metade para cá, né? Preferencialmente leste-oeste, como a gente está em telhado, a gente não pode escolher muito. Pouco espaço para passar, então o cara aqui ele colocou a maior quantidade de painel possível. Aqui, pessoal, ele optou por colocar os inversores perto dos painéis. Ele não fez aquela casa de alvenaria perto da média tensão. E aqui, perceba que, por conta dessas estruturas, ficou meio quebrado, né, o arranjo. Aqui tem 6 painéis, do outro lado tem 6, ali tem mais 3. Essa outra aqui, esse outro arranjo está maior, então ficou desigual, né? Aqui um inversor com várias MPPTs pode ajudar a gente a concretizar esse projeto melhor. Então, outra pergunta é qual inversor usar. Então, a gente viu onde a gente colocaria os inversores em cada situação, né, nessas duas, e qual inversor usar. Então, a SMA oferece esse portfólio aqui para usinas de grande porte. Então, a gente tem inversor de 50 kW, 110 kW, 75, 100, 150, e tem os inversores centrais, que vão de 2.660 kW a 4.600 kW. Então, falando sobre o design descentralizado primeiro, que é a segunda situação. A gente vai falar desse inversor aqui, o SMA Core 2. É um inversor com 110 kW, 12 entradas MPPT. Então, se eu tenho um projeto que nem aquele, onde eu vou ter estruturas no meio do telhado, eu vou ter que particionar o meu arranjo, eu posso ter sombra, a gente pode ter visto lá atrás, tinha umas antenas, às vezes não ficou tão claro aqui, mas tinha algumas antenas de Wi-Fi. 12 MPPT é legal para mim, eu vou conseguir fazer o arranjo de diversas formas possíveis, até MPPT vai sobrar até. Todos os inversores da SMA têm 50% de sobrecarga para a parte de corrente contínua, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente
como que a sobrecarga também afeta onde eu ponho o meu inversor, porque afeta. Eu posso ter sobrecargas diferentes, inversores em lugares diferentes da planta e ter produções diferentes. E é um inversor ambos os inversores são para 380 volts, né? Então aqui ficaria um layout rápido, aí vocês já conhecem, né? Várias strings, vários arranjos de painéis diferentes, porque meu telhado é irregular. Tem várias... Aqui no caso não é águas, né? Mas tem várias partes diferentes. Os inversores conectados direto e conectando aqui na média tensão. Agora eu vou falar de outro inversor. E eu já adianto que ele é ideal para aquele primeiro caso, onde a gente tinha todos os painéis virados para a mesma orientação e os inversores lá perto da média tensão. Esse aqui é o SMA Peak 3. É um inversor de 100 e 150 kW com uma entrada MPPT. Uma entrada MPPT. Também 50% de sobrecarga. E esse inversor, como ele é padrão para trabalhar em solo, é um padrão de 1.500 volts em corrente contínua. Então aqui o layout é um pouco diferente. Como o meu inversor tem uma MPPT só, eu vou precisar de uma combiner box. O que é a combiner? Eu vou ter os meus arranjos, então eu acho que fica mais claro mais para frente, mas eu vou ter os meus arranjos solares. Como eles são todos iguais, eu vou juntar todos os meus arranjos numa caixa combinadora, né, uma combiner box, e para o inversor só vai um positivo e um negativo, pelo fato dele ter uma MPPT só. Eu só vou ter uma entrada positiva e negativa. Então está aqui uma foto. Esse aqui é o inversor da SMA com a tampa aberta. Não sei se ficou tão claro, mas aqui embaixo é um cabo de conexão positivo e um cabo de conexão negativo. E essa aqui é uma combiner box, onde eu vou ter todos os meus arranjos, o lado positivo na esquerda, o lado negativo na direita, vindo nessa chave, e aqui sai um cabo mais grosso positivo e um cabo mais grosso negativo. Esses sim vão até o inversor. Então está aqui a solução da SMA para essa planta, né? O inversor, o data manager e a combiner box. Então aqui é uma usina de referência, instalada lá em Minas Gerais, um skid, então os inversores muito próximos da média tensão. Aqui já vai o relógio da concessionária e já vai embora para a rua aqui, né? Para a subtransmissão aqui do terreno. Então o inversor está aqui a poucos metros da entrada, né? De média tensão. Tá, acho que ficou claro os dois conceitos. Vamos agora falar o que muda de um para o outro. Tá? Então, quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de layout e onde eu coloco o inversor. Quando eu estou trabalhando com inversores multi-MPPT, então, no caso, a gente vai falar daquele inversor, o Core 2 com 12 MPPTs, eu vou ter 12 cabos vindo dos meus arranjos, né? Na verdade, eu posso ter mais. Eu posso ter duas strings por MPPT, posso até ter 24 cabos. Então, eu vou 24 pares de cabo, né? Eu vou colocar meu inversor próximo dos arranjos. Então, esse quadradinho vermelho aqui é o inversor. Finge que essa barra azul aqui são os painéis. O inversor vai ficar lá perto dos painéis. E aí eu vou fazer o meu arranjo. E a minha média tensão, eu vou trazer até a média tensão, eu vou trazer em baixa tensão corrente alternada. Então, de corrente contínua vira corrente alternada lá perto dos painéis e vem até aqui o eletrocentro em baixa tensão, CA. Com o outro inversor com uma MPPT, eu vou colocar a combiner box perto dos painéis. Então, eu vou combinar aqueles arranjos. E para o inversor eu vou deixar ele bem próximo à média tensão. Esse quadradinho vermelho acho que ficou um pouco difícil de ver, mas os inversores estão aqui bem próximos. E dos arranjos só saiu um positivo e um negativo. Então aqui embaixo está um resumo. Cabo 1.500 volts, corrente contínua das strings é curto. E o cabo corrente alternada, 600 volts ou 800 volts CA, longo. Tá? Consecutivamente, eu tenho o meu cabo de comunicação, o meu cabo de internet, longo também. Porque eu vou ter que levar a internet lá, ou Wi-Fi. O Wi-Fi às vezes não pega usina de solo, principalmente lá longe. Vai ter que passar um cabo. Ou alguma outra forma, é longo, né? Aqui a gente vai ter uma situação diferente. A gente vai ter o cabo longo, 1.500 volts, e o cabo 600 volts curto.
curto. O CA, a saída do inversor é curta. Enquanto a saída das strings é longo. De quebra, o cabo de comunicação também é curto. Então, eu tenho cabo de rede curtinho aqui. Vamos falar agora das vantagens desse sistema centralizado, né? Então, esse inversor da SMA, ele surge de um projeto de um inversor maior, um inversor central, um inversor de usinas de grande porte, para virar um inversor de string, né? E ele só tem uma MPPT. A gente está nessa conversa para a gente questionar se mais MPPTs no inversor é sempre melhor. Ah, esse inversor tem 24, esse aqui tem 12, então o de 24 é melhor. E não é bem assim, tá? Cada MPPT vai trazer para a gente uma eficiência atrelada àquela MPPT. Vai trazer componentes a mais para o sistema. O inversor que tem uma MPPT só, ele vai ter muito menos componentes do que o mesmo inversor com 12 MPPTs. Portanto, é um inversor que tem mais confiabilidade. Esse inversor da SMA, ele foi certificado por um laboratório terceiro lá na Alemanha para 25 anos de vida útil. É um inversor que você não precisa trocar ao longo do tempo da sua usina, por trazer essa confiabilidade nos componentes. São componentes de excelente qualidade e menos componentes mais robustos. Eu trazer os meus inversores para perto da média tensão, eu faço o encaminhamento da minha usina em 1.500 volts DC. Se eu comparar 1.500 volts DC com 600 volts CA, o 1.500 volts DC tem menos perdas, tá? Por condução. A corrente que dá o efeito Joule nos cabos, aquecimento, as perdas estão atreladas a isso. Então, 1.500 volts CC, eu tenho menos perdas do que 600 volts CA. Então, é uma usina que vai gerar mais. E quando eu sobrecarrego, a gente viu que todos os inversores da SMA têm 50% ou mais de sobrecarregamento CC. Eu também tenho diferença aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui que é um pouco, talvez, difícil de visualizar. Mas vamos pensar numa usina de 1 mega. E a gente instalou 50% de sobrecarga. A gente instalou 1,5 mega aqui. Então, eu tenho 1,5 mega de painel passando, tendo todas as minhas perdas, e aqui no inversor não vai chegar 1,5 mega, vai chegar 1,5 mega menos as perdas. Daqui para cá, eu não tenho perda, eu tenho alguns metros de cabo. Então, a minha usina vai gerar 1 mega, porque eu vou ter 1,5 mega menos as perdas, virando 1 mega aqui na saída do inversor, minha usina vai gerar 1 mega. Se eu coloco o meu inversor lá perto dos painéis, eu tenho 1,5 mega, virando 1 mega, praticamente sem perdas, e todo o encaminhamento da minha usina vão ter perdas, e não vai chegar 1 mega aqui na saída. Então eu tenho uma usina que vai gerar diferente, ela vai gerar mais. Tanto por conta das perdas em corrente contínua, que são menores, quanto por essa questão, eu posso sobrecarregar meus painéis para compensar pelas perdas. Do outro caso, eu não consigo. Eu consigo, mas é um pouco diferente o conceito. Também vai me trazer economia de cabo, porque eu tenho 3 fases mais terra em 600 volts, comparado com um positivo e um negativo. Em 1.500. 1.500 volts eu vou precisar de um cabo menor do que um cabo em 600 volts, que são 3. Então eu tenho o dobro de cabo, 3 fases mais terra, mais grossos do que um positivo e um negativo mais finos. Então é uma usina mais barata que rende mais. E de quebra, aquela questão dos cabos de comunicação. Você deixar os inversores pela usina, vão trazer cabos de comunicação, valas diferentes para questão de interferência. São cabos que são sujeitos a receber descarga atmosférica, então pode acontecer de queimar uma interface de rede por conta de uma descarga. Enquanto você tem um inversor aqui pertinho da média, você tem um cabo de comunicação curto. Bom, mas e naquela segunda situação? Eu não posso deixar o meu inversor lá perto da média tensão nesse caso, quando eu preciso usar várias MPPTs. Por quê? Senão vai ficar muito caro, eu vou ter que trazer os 12 arranjos para lá. Então, no caso de telhado,
O que compensa mais para a gente é trazer o inversor perto dos painéis e encaminhar a usina em baixa tensão. Por quê? Tem algumas vantagens também. Eu não preciso da Combiner Box, com o inversor multi-MPPT eu posso ligar direto. Mais MPPTs tem mais flexibilidade no projeto, ou seja, eu consigo fazer arranjos diferentes. Num caso assim como um telhado doido desse, você vai precisar disso. Por conta também dessas perdas por mismatch, né? Você vai ter um arranjo que pode estar um pouquinho sombreado, porque você tem antena aqui. Naquela primeira caso a gente viu que não tem sombreamento. Não tem porque eu estou me preocupado tanto com isso. Passando rapidinho, pessoal, que eu estou ficando sem tempo. De bônus, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de monitoramento dessas usinas, que é o SMA Nexus. Esse equipamento aqui, o Data Manager, ele é um servidor Modbus, então nele você pode integrar medidores de energia, inversores, tudo que comunique para o Modbus TCP. Então não precisa ser exclusivo da SMA, tá? Você consegue integrar um medidor de outra marca. Tem um medidor da SMA, mas você consegue integrar aqui outros tipos de medidor. E para que serve? É uma plataforma online que vai fazer tanto a regulação da potência ativa como reativa. Tem suporte para carros elétricos. Então, uma das parcerias que a SMA tem é com a Audi e Tron, mas todo carregador de carro elétrico desse protocolo aqui vai poder integrar. Então, é uma plataforma de internet das coisas com relação à energia e geração distribuída, né? Geração própria. E também vai integrar com o sistema de armazenamento para você realizar aquelas funções de tempo de uso e picos de demanda com o sistema de armazenamento de bateria. Aqui são só algumas prints aí Aqui você consegue ter visualizações bem avançadas, então você pode integrar, pelo fato de ser Modbus TCP, você pode integrar central meteorológica, temperatura de célula, temperatura de painel, sensor de radiância. Aqui você pode fazer o controle da potência ativa e a potência reativa, então você pode colocar os inversores para gerar reativo. Aqui mais algumas fotos. Aqui os gráficos, você consegue fazer gráficos avançados, colocar no mesmo gráfico o sensor de radiância com a potência do MPPT do inversor e comparar esse tipo de informação usando equipamentos de outros fabricantes, né, tudo na mesma plataforma, de maneira rápida e fácil, tudo na nuvem online. Aqui mais algumas fotos, no sistema off-grid, por exemplo, você consegue ver quanto que carregou de bateria, acompanhar gráficos mais quanto que foi alto consumo, quanto que exportou para a rede, quanto que puxou da rede, sistemas com bateria, isso aqui é bem interessante. Tem muita visualização, só para passar bem rápido. E o último sistema que eu vou apresentar aqui da SMA indo direto para o inversor central, né? Isso aqui para a GD também é interessante. Então a SMA tem inversor de 2.600 a 4.600, um inversor de 4.600 kW. Então você consegue fazer uma planta de GD com um inversor só. Também uma MPPT. A solução que a SMA, aqui ficaria um layout, né? Então aqueles esquemas da Combiner, as Combiners nos arranjos e o inversor central lá no meio. Cada Combiner vai numa entrada do inversor. Isso aqui é a foto do inversor com a tampa aberta. Cada Combiner vai em uma dessas entradas e você vai ter a medição por entrada da Combiner, desculpa. Então, esses aqui são os fusíveis das entradas lá da corrente contínua. E essa aqui é uma foto, pessoal, dele. Essa aqui é a solução MVPS, que é a estação de média tensão, que é o inversor. Lembra aquilo que a gente falou das perdas em baixa tensão CA? Aqui você não tem perda, você tem menos de 20 centímetros até o... É menos ainda, né? É colado. A baixa tensão é colada na média. Então, a solução é o inversor, o transformador de média refrigerado a óleo biodegradável tipo K, e a saída em média tensão. E aqui você escolhe qual que é a saída, de 10 kV até 35 kV, tá? Padrão 13.8 ou 34,5, você escolhe. Isso aqui é um produto 100% customizável, tá? E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso canal de suporte, se quiser tirar uma foto. Mandar dúvida pessoal lá, o e-mail e o WhatsApp do suporte. E eu agradeço aí a oportunidade. Bruno, muito obrigado pela sua participação.